Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Eu vim aqui hoje só para cumprir um protocolo. Vanessa já pregou para mim. Ela veio aqui para pregar a mensagem do culto, que é pela fé. Amém. Você percebe que pela fé algumas coisas fogem um pouco do protocolo. Só aqui que você vê alguém no meio do culto e você para. Porque a fé ela não cumpre protocolos. Aleluia. A fé vai além de tudo que você possa ver, de tudo que você possa imaginar. E a vida do crente deve ser pela fé. Se você perceber as canções que nós cantamos, nós falamos sobre a fé. Corremos pela fé nós não vamos parar, pela fé nós vamos avançando. A Vanessa veio falando pela fé. Gisele veio aqui para falar de uma viagem para Campina Grande, que as mulheres daqui vão pela fé no ano que vem. Amém. Ontem tivemos um Be Brave maravilhoso, em que muitos tiveram que exercer fé para chegar lá. E sabe, queridos, tudo na nossa vida é por fé. Aí nós fechamos cantando essa canção, você disse, eu acredito. Tudo se resume nisso. Deus falou, eu tenho que acreditar, irmãos. Se Deus falou, avança, porque o mar vai se abrir, o mar vai se abrir. Nós não podemos parar no caminho. Por isso Vanessa começou pela fé Moisés. Olha só como o culto está caminhando. Pela fé Moisés, ele cruzou o mar vermelho, porque Deus falou, avança, diga ao povo que marchem. Só pode ser pela fé, irmãos. Pelos protocolos, pelo sistema natural, ia se esperar construir navios, botes, barcos, alguma coisa parecida, porque o natural ele sempre raciocina as coisas, mas pela fé o mar se abre. No natural nós precisamos de armas, de guerras, nós precisamos de britadeira para derrubar uma muralha, mas pela fé as muralhas caem. Então a nossa vida ela precisa ser regida pela fé. Aí cantamos aqui, eu provei e vi acontecer. Eu fiquei aqui fazendo uma retrospectiva do que eu provei e vi acontecer. Sabe, queridos, eu provei de precisar de carona e a carona chegar. Eu provei de aceitar uma proposta para dirigir. Vocês podem ir sentando enquanto eu vou falando. Eu provei de aceitar uma proposta para dirigir uma igreja em Peruíbe. E eu não tinha carro, irmãos. E quando me lançaram a proposta, eu disse, eu vou. E alguém falou assim, mas como você vai? Eu disse, eu não sei, eu só sei que eu vou. E eu provei e vi de ganhar um carro. Alguém chegar e dizer assim, olha, esse carro é para você. Sabe que eu nunca me gloriei por isso. O meu agradecimento foi tão rápido para quem me deu que eu falei assim, tchau, que eu estou atrasado, estou servindo no rema, estou em cima da hora. Deus abençoe, ó. Então eu provei e vi ganhar carro. Eu provei e vi essa garota bonita que está tirando foto agora. Sabe, ainda na gestação, uma complicação na gravidez, e o diabo disse para a Vanessa, você vai perder. Sabe, irmãos, eu provei e vi de impor as mãos sobre a barriga da minha esposa e dizer, Senhor, eu sei que de você veio vida. De você veio vida, e aqui dentro tem vida, e essa criança vai nascer, e vai ser sua. E hoje eu vejo essa princesa tirando fotos aqui. Ela está aproveitando a beleza do pai. Sabe, queridos, então eu provei e vi de tudo que Deus pode fazer em nossas vidas. E eu tenho certeza que se fosse contar testemunhos aqui, você provou de muitos. Nem vou contar os meus testemunhos financeiros, porque é tanta coisa boa, tanto milagre bom. Eu aprendi, irmãos, a confiar em Deus e ver as coisas acontecerem. Amém? Então, se eu tiver que já dar um tema para essa mensagem, é pela fé. Amém, irmãos? O crente vive pela fé. O crente vive pelo que crê, não pelo que vê. Amém, queridos? Quantos aqui vivem pela fé? De outra sorte, você não estaria aqui, irmãos. Você veio a um culto, você veio cultuar a um Deus que você não vê, mas você crê que Ele existe, sim ou não? Você veio adorar a alguém que você entende ser mais poderoso do que você, e você nunca viu essa pessoa. Mas você entende que Ele habita dentro de você, e isso só pode ser pela fé. E pela fé você entende que cura é manifesta, pela fé você entende que provisão é manifesta, proteção é manifesta, pela fé você vive, pela fé você fecha as bocas dos leões. Porque diariamente nós temos leões a ser vencidos. Amém? Comemoramos aqui hoje 37 anos de casados dos nossos irmãos. E sabe, queridos, essas coisas só podem ser pela fé. Pela fé constituímos família. Pela fé deixamos um legado para famílias. Vocês querem sentar, né, irmãos? Pode sentar.
Quantos creem que a nossa vida é pela fé, irmãos? Quantos estão dispostos a viver pela fé? A fé tem alguns preceitos e nós precisamos entender os preceitos da fé. A fé quebra protocolos, mas não quebram leis. Amém, irmãos? Amém? Você está comigo? A fé pode quebrar protocolos. Algumas coisas naturais são quebradas pela fé, mas leis não. Amém? Eu estava agora para ir buscar uma família e estava um trânsito intenso. E faltava 50 metros para eu poder pegar a minha rota, mas eu estava parado na rodovia, faltando 50 metros para pegar a minha rota. E eu tive que esperar ali um tempo, simplesmente para não pegar o acostamento e entrar. Então a fé, ela quebra protocolos, mas ela não quebra leis. Amém, irmãos? Não podemos quebrar leis pela fé. Então nós precisamos compreender a fé e andar em fé, irmãos, porque se nós andamos em fé e em justiça, certamente a graça, a bênção de Deus vai cair sobre nós. E não há nada impossível para nós, é ou não é, Gislane? Não haverá nada impossível, porque se para Deus não há nada impossível, irmãos, quantos filhos de Deus temos aqui? Então não há nada impossível para você também. Amém? Então o que nós precisamos fazer é compreender a fé para andar por ela, irmãos, de uma forma genuína e usufruir de tudo que ela tem para nós. Amém, queridos? Alguns tropeçam, irmãos, na fé porque entendem que é o seu salário que te banca. Deixa eu te dizer, não é. Amém, queridos? Eu costumo sempre fazer orações pelos meus filhos e dizer, Senhor, protege os meus filhos, porque eu posso sim comprar um remédio a eles. Eu posso sim levá-los ao médico, mas eu não posso mantê-los curados. Você compreende isso, irmãos? Eu posso trazer alguma coisa para eles comerem, e é minha responsabilidade fazer isso. Mas eu não posso dizer o que eles podem comer ou o que eles não podem comer. Eu não posso dar saúde a eles para que eles possam comer de tudo que se ponha na mesa. Mas o Senhor pode. Entende isso, irmãos? Então, mesmo eu sendo provedor da minha casa de uma forma natural, Deus me levantou para isso, eu preciso entender que o sustento dos meus filhos é pela fé e não pelo meu trabalho. Você está comigo? Mas não posso deixar de trabalhar. Você está comigo, irmãos? Tem que haver equilíbrio aí, amém, irmãos? Então, pela fé, irmãos, nós entendemos que todo o universo foi criado pelo Senhor, todo o universo foi criado pela palavra. Amém? Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza. Diga certeza. Nós vamos caminhar por isso, irmãos, e alguns biscoitos vai ser quebrado hoje. Amém? Porque se a fé é a certeza, irmãos, certeza e dúvida não andam juntos. Você está comigo? Pastor Bud cansou de dizer para nós, irmãos, a nossa vida é pela fé. E ele dizia, dúvida é pecado, irmãos, e você já foi liberto de pecado. Porque a dúvida não está ligada com a fé, a dúvida é o contrário da fé. Se você está andando na fé, não cabe fé e dúvida em você. Então nós não podemos andar em duas vertentes, irmãos, água e óleo não se misturam. Você está comigo? A luz e as trevas não se misturam. Se tem fé em você, luz está em você. Dúvida é trevas. Porque pecado é trevas. Você concorda comigo, sim ou não? Então o pecado não pode estar em você, queridos. Não tem espaço para pecado em você. Amém? E pela fé você vive longe de pecado. Amém, irmãos? Como dizia Beto Gomes, diz que ele é vivo ainda. Ele não está... Beto não está aqui com a gente, mas ele é vivo ainda. Ele faz parte da nossa supervisão aqui no estado de São Paulo, da nossa coordenação doutrinária. E ele sempre diz, irmão, se vier dúvida em você, em algum momento da sua vida, duvide da dúvida. Você está comigo? Rapaz, dúvida? Será que você é dúvida mesmo? Duvide da dúvida, porque você foi chamado para andar em fé. Amém. E a fé é certeza. Diga certeza. A fé é a certeza que vai acontecer, irmão, se nós andarmos nisso. Não tem nada que possa parar na nossa frente. Se alguma coisa ainda está se levantando como empecilho na nossa vida, irmãos, e não está nos deixando caminhar, é porque certamente nós não estamos andando em fé. Eita, vamos nos localizar hoje, amém? Porque se nós fomos chamados para andar em fé, fé é a certeza. A fé é a certeza, vai acontecer. Vai acontecer. Pastor, mas ainda não aconteceu. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, segundo a fé, as promessas? Porque Abraão alcançou segundo a fé. Foram 25 anos ouvindo por causa de uma só palavra, farei de ti uma grande nação. 25 anos peregrinando e crendo no que Deus disse, farei de ti uma grande nação. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele não duvidou da promessa. 25 anos, irmãos, é tempo suficiente para qualquer um de nós titubear e dizer, será mesmo que vai acontecer? Será que vai acontecer?
Mas Deus falou que vai acontecer. Deus falou ou não falou? Se Deus falou que vai acontecer, queridos. Diga fé. É a certeza. Diga de novo para você ter certeza. É a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, queridos. E a convicção de fatos que não se veem. Amém. Irmão, só tem uma maneira de agradar a Deus na terra. Não é dando esmola, não é vindo à igreja. Não é, irmão, sendo um bom marido, uma boa esposa, sendo um bom filho. Ei, a única maneira de agradar a Deus na terra é andando em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não, mas eu sou um cara equilibrado, eu sou uma pessoa cheia de integridade, eu pago em dia as minhas contas, eu cumpro o horário, eu marco um horário, eu cumpro meu horário, eu chego na hora, eu não devo nada a ninguém, eu sou um cara quase perfeito. O quase ficou só no tropeço da fé. Porque pela fé você pode ser perfeito. Obrigado por 2 amém. 2 pessoas acreditam que são perfeitas aqui pela fé. Amém, irmãos? Porque nós temos o quê? Nós temos o DNA de Cristo em nós. Amém, queridos? Cristo em nada pecou. É possível não pecar, sim ou não? É só nós continuarmos andando em fé. Porque a fé nos sustenta para não tropeçar, irmãos. É na hora da angústia em que a fé se manifesta. Que angústia é essa, pastor? Às vezes a gente só pensa que a angústia é sofrimento. Eu nem sei mais por onde estou caminhando, vou voltar para cá. Às vezes nós pensamos que angústia é sofrimento, mas angústia, irmãos, é quando você tem uma fraqueza na carne e você precisa vencer ela. E aí você precisa operar em fé e dizer, Senhor, me ajuda nisso. Eu preciso de você. Alguém aqui tem fraqueza na carne ou é só o pastor? O resto tudo crente. Todo mundo aqui é crente, só o pastor tem... Que fraqueza, pastor? Sei lá, pode ser da glutonaria. Não vou nem entrar nos outros méritos. Vou só falar de coisas de crente, que crente gosta de comer. Vou parar por aqui. Não vou nem entrar em pecado de imoralidade, não vou entrar por esse caminho, não. Mas nós, irmãos, temos fraquezas na carne que precisa ser vencida todos os dias. Fraqueza essa que talvez seja, o meu pavio é curto, irmão. Eu sou crente em Deus, mas o meu pavio é curto, não pisa no meu pé, não. Porque se você pisar, e aí eu preciso trabalhar isso em mim, eu preciso colocar fé em ação, para trabalhar isso em mim, crendo na palavra que nos foi ministrada ontem, o fruto do Espírito está em nós. Amém? Ministrada pelo pastor Luiz Fernando, né? O fruto do Espírito no casamento. O fruto do Espírito está em nós. Se o fruto do Espírito está em mim, então temperança, domínio próprio está em mim. Eu preciso colocar fé nisso para colocar isso em ação na minha vida. Se eu colocar isso em ação na minha vida, você jamais vai me ver envolvido em contendas. Amém, queridos? Por quê? Porque a fé está trabalhando dentro de nós, para que nós sejamos perfeitos, como Cristo é perfeito. Amém? Você pode não entender isso, mas a Bíblia diz que assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu achei interessante a mensagem que foi ministrada ontem, né? Nós estávamos em um culto de casais maravilhoso e a mensagem que veio foi: para Deus não haverá impossível. Para Deus não há impossível. Onde eu encaixo isso no meu casamento, irmãos? Ei, para Deus não há impossível. E quer desafio maior do que viver com uma pessoa 37 anos? Lidando com aqueles mesmos defeitos, 37 anos. Vou falar da irmã não, vou falar de mim. 22 anos, lidando com os mesmos defeitos, né? De vez em quando, vai passear um pouquinho. A minha esposa diz, vai jogar bola. Vai descontrair um pouco a cabeça. É bom para você que você vá jogar bola. É muito bom para você, é saudável. Ela vai me convencendo. E ela pega alguma coisa que eu gosto de fazer e empurra um pouquinho. Tem que ser pela fé, irmãos. Para viver tantos anos juntos, tem que estar envolvido a fé. E tem que estar envolvido o que a palavra diz: para Deus não é impossível. É possível viver casado. É possível viver bem casado. É possível viver sem briga no casamento. Amém. Obrigado, irmão. Meus líderes abençoados ali. É possível viver sem brigar, irmãos? É sim. Amém. Uma vez alguém ficou surpreso porque falaram ao meu respeito, deram um testemunho ao meu respeito para um amigo meu e disseram aqui, tá aqui um cara que não briga com a esposa. E o amigo ficou chocado e falou: rapaz,
Como assim você não briga? Eu falei, meu irmão, eu trabalho, cara. Aí eu saio do trabalho e vou para a igreja. Estou na igreja todos os dias. Quando eu não estou na igreja, eu estou fazendo uma visita para alguém. Eu estou orando por alguém, eu estou fazendo alguma obra boa. Aí quando sobra um tempinho, eu não vou perder brigando não, cara. Tem muita coisa boa para se fazer. Sobrou um tempinho. Eu vou perder esse tempo brigando? Tem tanta coisa boa para fazer, né, irmãos? Aí o casamento continua bênção, continua bem. Amém? Nós vamos vencendo pela fé. Amém, irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, amém? No teu convívio, na sociedade, ei, ande em fé. E aí você vai conseguir fazer essas coisas, amém? Quantos receberam a salvação pela fé? Amém. Salvação só se recebe pela fé, você concorda comigo? Ou você, não, eu consigo comprar. Alguém aqui consegue comprar a salvação? A salvação não pode ser comprada, não pode ser negociada. Amém, irmãos? A salvação só pode ser alcançada pela fé. Não fosse a fé, nós não alcançaríamos salvação. Porque Cristo veio para toda a humanidade. Ele veio para todo mundo, mas só aqueles que o receberam pela fé foi-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Se nós não recebêssemos Ele, irmãos, seria em vão para nós o sacrifício da cruz. Você está comigo? Mas pela fé nós recebemos aquilo que Ele fez por nós. E porque nós recebemos salvação. Amém? Coloca lá Efésios capítulo 2, versículo 8, por favor. Vou adiantar para você, diz que pela graça nós fomos salvos mediante a? Então, embora houvesse graça, e graça é uma coisa muito boa porque nos foi dada, amém, irmãos? A graça de Cristo nos foi entregue, pela graça nós fomos salvos, mas pelo quê? Pela fé. A graça foi o trabalho de Cristo, a fé é o nosso trabalho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então salvação nós recebemos pela fé. Agora quantos aqui já fizeram rema? Cadê? A mãozinha levantada de quem já fez o rema. Mãozinha levantada de quem está fazendo rema. Glória a Deus, então você já deve ter aprendido, né, irmãos? Que salvação não é só para você ir para o céu. Amém? Você já deve ter aprendido que salvação está incluso libertação, está incluso cura, está incluso provisão. Amém, irmãos? Então, nós recebemos essas coisas pela fé em Cristo Jesus. Você já recebeu cura? Amém. Vou perguntar de novo, você já recebeu cura? Amém. Então receba a cura. Aleluia. Aí quando a gripe vier, você recebe cura? Quando vier situação adversa, recebe cura. Porque se você já recebeu, irmãos, por que ficar confessando o que você está vendo, ao invés de confessar a sua fé? Se você já recebeu, você anda naquilo que você recebeu. Amém, irmãos? Pela graça nós fomos salvos. Salvos do quê? Da morte, da enfermidade, da escassez. Não somos mais pobres, temos dinheiro. Amém. Vou falar de novo, temos dinheiro. Amém. Temos dinheiro para ir a Campina Grande no ano que vem. Amém. Deixa eu dizer só uma coisa. A Gisele fez maior propaganda da conferência de mulheres. Mas a conferência não é de mulheres. É de homens e mulheres. Ela foi na de mulheres. Mas a conferência é de homens e mulheres. Então é para todos nós ir lá no ano que vem. Não é só as mulheres, irmãos. Ah, a gente pode estar lá também. Glória a Deus. Sabe, queridos, a fé, ela muda a tua vida, irmãos. Eu me converti no ano de 2005, aceitei Jesus no ano de 2005, recebendo grande influência do Verbo da Vida. Uma irmã do Verbo da Vida trabalhava com Vanessa, e ela ia ministrando para a Vanessa, compartilhando a palavra de Deus com a Vanessa. A Vanessa, minha esposa, chegava em casa e compartilhava comigo a palavra. Então eu me converti no ano de 2005, recebendo essa influência dessa palavra, sabendo que essa palavra era boa, mas eu não tinha fé para ir a Santos congregar. O Verbo da Vida era em Santos, eu morava em São Vicente. 20 quilômetros da igreja, eu não tinha fé para ir a Santos congregar. Eu nunca tinha subido a serra para ir a São Paulo. Porque eu achava que era uma viagem. E a São Paulo, eu pensava, quando eu ia a São Paulo, eu falava, vou viajar. E aqui em São Paulo, irmãos, eu pensava que eu ia viajar. Preparava todas as malas para ir em São Paulo, viajar. São Paulo ficou tão perto, né, Caio? Passamos um ano indo lá todo dia. Sabe, queridos, não havia fé para congregar em Santos. A palavra foi entrando, foi mudando minha vida pela graça. Eu fui salvo
também da escassez, porque escassez é uma coisa mental. Amém? Deus não fez ninguém pobre, porque Deus não tem filho pobre. Vou repetir de novo para você entender melhor. Deus não fez filho pobre. Ele não tem filho pobre, porque Deus é rico. Amém, irmãos? Deus é rico. Se Deus é rico, você é filho dele, você não é pobre. Mas a escassez está nas emoções, está na mente, está naquilo que os nossos olhos estão vendo. Não tinha fé para ir a Santos, 20 quilômetros. Me converti, recebendo dessa influência, mas fui congregar em outra igreja, irmão, 5 anos. Passei congregando na outra igreja. Aí, nesses 5 anos, eu fiz o rema. Congregando em outra igreja, fiz o rema. Realidades da nova criação. Uau, que isso? Samuel Rocha ensinando realidades da nova criação. Que palavra. Peraí, isso tudo é para mim? Fé foi sendo gerada em meu coração. Eu já tive fé para ir fazer o rema 3 vezes por semana. Depois eu tive fé para dizer na igreja que eu congregava, qualquer um aqui que quiser fazer o rema não precisa se preocupar com condução, porque eu quero levar e trazer você durante os 2 anos. E eu sem estar no rema, eu já tinha concluído. Mas eu disse, qualquer um que quiser fazer, o que foi tropeço para mim lá atrás, porque eu achava longe, eu não queria que fosse tropeço para os outros. Qualquer um que quiser fazer, vai passar 2 anos recebendo carona de graça. Eu vou levar e trazer. E de fato, levei e trouxe pessoas durante 6 anos. Servia no rema também, segunda, quarta e sexta. Mas eu levava e trazia pessoas, porque a fé foi me fazendo crescer. A fé te faz crescer, queridos. A fé te faz fazer coisas que nas suas emoções você não consegue fazer. E é por isso que nós andamos por fé e não por vista. Amém, irmãos? Então, se a fé trouxe salvação para nós, a fé também trouxe justificação. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim, justificados, pois, mediante a... Então, pelo que nós fomos justificados? Diga, pela fé. Pela fé nós fomos justificados, e a Bíblia diz, porque nós fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, pela fé, nós temos paz com Deus. Irmãos, agora deixa eu te dar uma boa notícia, se você tiver paz com Deus, o mundo inteiro pode estar contra você, está tudo bem. Está tudo bem. Ah, mas é o meu filho, mas é o meu marido, mas é o meu vizinho, olha, o meu patrão está me perseguindo, e daí? Nós temos paz com Deus, está tudo bem, irmãos. Aleluia. Se o mundo te persegue, fica tranquilo, você tem paz com Deus. É o teu chefe que está te perseguindo, fica tranquilo, Deus já tem algo muito melhor para você. Porque Deus exalta aqueles que andam por fé. Amém, irmãos? Se nós fomos justificados pela fé, então nós temos paz com Deus, então nós podemos andar por aí tranquilo, como diz André Martins. Podemos andar por aí cantando, andar por aí dançando e andar por aí dizendo, está tudo bem. Amém? Ah, mas o meu vizinho, pastor, você não conhece. Aleluia. Aquele ali é carne de pescoço. Já ouviu esse termo? Meu vizinho é carne de pescoço. Ninguém aguenta ele. Ei, você tem paz com Deus, está tudo bem, queridos. Porque você alcançou isso por fé. Pela fé, você anda em paz com Deus. E se você anda em paz com Deus, você pode dizer o que Paulo disse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem pessoas atribuladas, irmãos, por aí, que entendem que está sendo perseguida pelo pastor. Cara, o pastor trabalha a vida inteira para cuidar da pessoa. A pessoa, não, meu pastor está me perseguindo, meu ministério. Se Deus tem um ministério para você, irmão, quem é o pastor que vai parar? O pastor me persegue. Bobo, né? Criança. Se tem uma coisa que o pastor gosta, irmão, é que teu ministério cresça mesmo. Porque dá alívio para ele. Ó, que trabalho de casais maravilhoso que aconteceu ontem aqui. O pastor não moveu uma palha para acontecer. Ó, que coisa boa, o pastor sentou aqui, ó. Tudo que eu fiz foi acreditar, vai dar certo. Vai lá, vai lá que vai dar certo. Pastor tem certeza, vai que vai dar certo. Mas não moveu uma palha para acontecer, irmãos, um evento maravilhoso. Tudo que a alegria de um pastor é ver o seu ministério crescer mesmo. Aleluia, porque se nessa igreja aqui ficar 100 pessoas e o seu ministério crescer a ponto da sua igreja tiver 10.000 pessoas, a nossa igreja tem 10.100. Eu vou ficar muito contente com a tua igreja com 10.000 pessoas, porque vai ter 10.100 para o reino de Deus. Amém, irmãos? Mas não, alguns. E é sempre engraçado que sempre o pastor é o Saul e você é o Davi, né? Deus é bom, amém, irmãos?
Se você tem paz com Deus, está tudo bem, queridos. Fica tranquilo, Deus sempre vai promover você e nada pode parar isso. Amém, irmãos? Pela fé nós somos justificados e por causa disso nós temos paz com Deus. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Eu já falei, a fé não pode duvidar. Jesus Cristo nos ensinou sobre isso, irmãos, amaldiçoando uma figueira. Jesus passou numa figueira, a Bíblia diz que nem era tempo de figo, mas ele falou com aquela figueira e aquela figueira murchou desde a raiz. Tudo que Jesus queria naquele momento era ensinar a fé para nós. Porque se tiver fé, eu estou em Marcos 11, 23. Se tiver fé, vai acontecer. Amém, irmãos? Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, irmãos, nós estamos perdendo território porque nós não estamos falando com as circunstâncias. Às vezes nós estamos falando às circunstâncias. Hoje foi interessante, eu encostei o meu carro na garagem do meu prédio, um vizinho meu que eu nunca vi na vida, começou a falar, o povo está reclamando que as coisas estão ruins, né? Mas não para de dar churrasco. Eu falei, é verdade. O povo está trocando o carro e reclamando que as coisas estão ruins, né? Eu falei, é verdade. De fato, as coisas não estão ruins não, né, cara? As coisas estão boas. Mas o povo está reclamando. O povo reclama porque está acostumado a reclamar. Reclama do governo, reclama da inflação, reclama do imposto que paga. Reclama de tudo, queridos. E está vivendo, está gastando dinheiro, está fazendo churrasco, está fazendo festa, está trocando de carro, está comprando casa. Ei, nós estamos reclamando de quê? Deus é por nós. Que tal, ao invés de falar as circunstâncias, nós começarmos a falar contra as circunstâncias? Porque falar a circunstância não muda ela. Mas se nós falarmos contra ela, irmãos, nós vamos nos mover em favor daquilo que estamos falando. Amém. Aleluia! Aleluia! Se nós falarmos... Esses dias o irmão me chamou ali e falou assim, pastor, nós vamos encher essa igreja. Vai lá, irmão. Avança. Não é melhor do que falar assim, a cadeira do lado está vazia? Nós vamos encher essa igreja, pastor. Eu digo, encha. Encha, dê bastante trabalho para mim. Amém. Que eu divido com ele. Amém. Com ele, contigo. Começa a dividir aí, para vocês trabalharem também. Amém, irmãos? Mas que é tempo de nós começarmos a falar, irmãos, diante das circunstâncias, diante da nossa família, das nossas finanças. Ei, na minha casa não. Na minha casa não. Vai parecer ousadia, vai parecer arrogância o que você está falando, mas deixa eu falar para você, fé não é arrogância não. Há pouco tempo perdi uma cunhada, perdi meu irmão há 4 anos e perdi a cunhada. E eles tinham um filho de 7 anos de idade e o menino é autista. E aí ficou uma enquete de com quem ficaria o menino. Né? Automaticamente o menino vai para a avó materna, a lei já manda direto para a avó materna. Né? Se alguém quiser brigar judicialmente, briga, mas é automático, a guarda da criança vai para a avó materna. Mas correu um comentário na minha casa, na minha família, sobre com quem ficaria o menino. E por algum motivo alguém tocou no meu nome, eu falei assim, rapaz, não tem possibilidade desse menino ficar comigo, é da avó, eu não vou brigar para ficar com o menino. Alguém da minha família disse, não, mas seria muito trabalho para você e para a Vanessa ter um menino autista em casa. Eu disse, mas quem disse que eu teria um menino autista? Porque se ele ficasse na minha casa, deixaria de ser. Estou entrando no vespeiro agora. Se ficasse na minha casa, deixaria de ser, não seria mais. Porque todos os dias eu ia dizer, você é saudável. Todos os dias eu ia dizer para ele, você é um menino plenamente saudável. Deus fez você perfeito, Deus não faz nada com defeito. Todos os dias ele ia ouvir, você é um menino saudável, você vai crescer, será um grande homem de Deus. Vai se casar com uma mulher de Deus, vai ter família, vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso, vai ser um sucesso. E sabe o que é que o menino ia ser? Um sucesso. Amém. É arrogância? Não. É fé falando. Amém, irmãos? Porque a fé pode falar. Ou aceitar as circunstâncias. E nós já vamos entrar nisso um pouquinho. Vou ler um texto com você. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5, por favor. Glória a Deus. Deus é bom. Meu Deus, me ajuda nessa caminhada. 1 Timóteo 1, 5.
Olha que legal, estou esperando você abrir a Bíblia. Eu sei que a mídia já colocou aqui. A mídia nossa é rápida lá. Mas, esperar você abrir para você não perder o hábito de abrir sua Bíblia. Amém, irmãos? Quantos, assim como eu, acham muito mais fácil os textos na sua própria Bíblia do que na dos outros? Não é assim? Parece que na sua Bíblia tudo está fluorescente lá, né? Aí você pega uma Bíblia a ler e fala, rapaz, estou perdidinho aqui. A palavra de Deus é a mesma, mas a sua é a que você tem intimidade com ela. Continue com essa intimidade, amém? A mídia está aqui para fazer um bom trabalho, facilitar a nossa vida. Mas não deixe que essa leveza se torne leviandade e deixe de trazer até a Bíblia para a igreja. Amém, irmãos? Mensagem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz, ora, o intuito da presente admoestação, existe uma admoestação aqui que Paulo está fazendo a Timóteo, visa o amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Amém, irmãos? Eu quero entrar um pouco nesse mérito. A nossa fé, ela deve ser sem hipocrisia. Deixa eu dizer algo para você. Deus conhece a intenção do seu coração. Não adianta você falar para mim assim, pastor, se eu ganhasse um grande dinheiro, eu trocaria todas essas cadeiras da igreja. E o que é que nós estamos fazendo com o que temos hoje? Porque Deus conhece os nossos corações. O desejo do meu coração é trocar as cadeiras da igreja ou ganhar um grande dinheiro? Porque Deus sabe qual é o desejo do seu coração. Você está comigo, irmãos? Amém. Às vezes, irmãos, participamos de coisas na igreja, às vezes fazemos coisas e o nosso coração não está envolvido. É possível nós darmos uma oferta sem o coração estar envolvido. Simplesmente porque é o momento das ofertas. É o momento das ofertas, então todo mundo entrega a oferta nessa hora. Então é a minha vez de entregar. Mas por que muitos não fazem isso no seu particular? Por que muitos não ofertam ao Senhor no seu particular? Por que muitos não ofertam aos seus irmãos no seu particular? Porque o coração não está envolvido. Se torna uma fé hipócrita. Está comigo, irmãos? Glória a Deus. Eu vou começar a entrar no vespeiro aqui. Glória a Deus. Amém, aleluia. Por que muitos irmãos da fé estão correndo atrás de comprar carro no PCD? É PCD que chama? Me ajuda aí. É isso mesmo, né? Porque eu tive uma fratura aqui no braço, sabe? E eu tenho uma chapinha aqui colocada. Pode me beneficiar se eu alegar uma deficiência, eu compro um carro de 100 mil por 70. Ganhei 30 mil reais nessa negociação. Mas assinei uma sentença de enfermidade. Fala Deus ou cala pastor? Assinei uma sentença de enfermidade. Irmãos, isso está acontecendo no nosso meio. Isso está acontecendo no nosso meio, queridos. Estamos atrás de benefícios, estamos atrás de aposentadoria. Ei, deixa essas coisas acontecerem naturalmente. Não corra atrás dessas coisas, não. Não, mas é uma dorzinha na perna aqui, se eu correr atrás eu ganho uma aposentadoria, viu, Caio? É um salário mínimo R$ 1.500. É só eu entrar no INSS mancando que está tudo certo. Você ri, mas acontece essas coisas no nosso meio, irmãos. Quando eu falo do nosso meio, né, como disse o pastor Luiz Fernando, na igreja da África, aqui não, tá? Essas coisas acontecem no nosso meio. Isso se chama fé com hipocrisia. Porque aqui, às vezes, eu prego cura para você. Aqui eu prego cura para você, mas lá fora, em uma negociação, eu tento dar um jeitinho para me beneficiar de alguma forma. Vou testemunhar para você um pecado quase cometido, quase. Novo convertido, Vanessa e eu, novos convertidos. Eu ia de moto, trabalhar em Cubatão, saía do Rio Branco. E para não pegar a marginalzinha, tinha uma passagem de água, assim, entre a marginal e a rodovia. E motoqueiro não faz essas coisas, né, de passar nesse buraquinho e entrar na rodovia. Motoqueiro nenhum faz essas coisas, só eu fazia. Eu passava sempre naquela passagem de água e entrava na rodovia. Certo dia, quando eu entrei, tinha um carro da DER passando.
E aí chegou uma multa para mim naquela época, 2006, gente. R$ 575. Rapaz, era muito dinheiro em 2006. Hoje já é, né? Ninguém quer pagar R$ 500 de multa. Alguém quer? Mas naquela época era muito mais. Minha moto estava no nome da Vanessa, então eu disse, Safira, vem cá. Chamei Safira para nós entrarmos em acordo. E disse a ela, Safira, vamos fazer aqui um documento, alegando que você estava com a moto em Santos, porque Vanessa trabalha em Santos. A moto está no nome de Vanessa, então vamos fazer aqui, Safira, vamos combinar isso aí. E Vanessa coçou a cabeça. Vanessa sempre teve um bom senso de justiça, tá, irmãos? Mesmo antes da conversão. Coçou a cabeça, mas fizemos a carta. Safira e eu. Fizemos a carta. Vanessa convenceu a diretora da escola que ela trabalhava a assinar a carta. Que de fato ela estava trabalhando lá, ok? A diretora assinou a carta. E eu ia apresentar um recurso para me beneficiar em R$ 575. Talvez aquilo ali fosse minha sentença de morte. E aí quando Vanessa chegou com a carta, houve um arranhar dentro de mim, a palavra já estava entrando, bem devagarzinho, eu novinho na fé ainda, a palavra entrando. Quando a Vanessa chegou com a carta, a gente, para apresentar o recurso, nós fomos inventar de orar em cima disso. No meio da oração, imagina. Deus responde a oração, sim ou não? Sim. Qual você acha que foi a resposta de Deus? Eu disse, Vanessa, não dá para fazer isso. Vanessa disse, graças a Deus, que eu não estava nem um pouco contente com isso. Não dá para fazer isso, vamos pagar a multa. Vanessa levou a carta no dia seguinte e falou para a diretora, eu quero agradecer a senhora, mas eu ia mentir. A moto, de fato, não estava aqui, eu ia mentir com isso. Então, eu quero agradecer a senhora, mas eu não quero andar em mentira. E rasgou a carta na frente da diretora. Ganhamos um crédito tão grande com a diretora que, posteriormente, durante 3 anos, ela emprestou a chave da casa dela, uma casinha básica em Águas de Lindóia, para nós passarmos luas de mel lá. Paguei a multa. 2 anos depois, abriram uma estrada, um acesso, naquele pedaço. Dinheiro chegou para pagar a multa. Não teve problema para pagar. Mas sabe, queridos, simplesmente para se beneficiar, eu poderia ter assinado a minha sentença de morte. Quando eu falo sentença de morte, eu falo de morte espiritual, porque às vezes uma pessoa pode estar dentro da igreja, mas está morta espiritualmente, por estar andando nessas práticas. Porque a mentira, irmãos, ela anda de mão dada com o diabo, que é pai da mentira. Você está comigo? A mentira precisa de trevas para ser encoberta, e a luz e as trevas não andam juntos. Se a gente chama trevas para a nossa vida, as trevas vai dominar a nossa vida. Fé não tem a ver com trevas, não cabe fé e trevas, irmãos, andando juntos. Eis a razão. O apóstolo Paulo diz, eis a razão. Paulo está falando com a igreja quando ele diz, eis a razão, porque há no meio de vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Eis a razão, por não discernirem bem o corpo de Cristo, por não andar de fato, irmãos, na fé que Deus nos chamou para andar. Uma fé hipócrita não vai chegar a lugar algum, vai passar 10, 15, 20 anos, 30 anos sentado numa cadeira da igreja, irmãos, com a vida do mesmo jeito que o povo lá fora. Os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias, por quê? Por causa de uma fé imprópria ou impura, vou dizer assim. Paulo dá esse conselho aí, ande com o coração puro, com a consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Esse é o motivo da admoestação. Uma fé sem hipocrisia, irmãos. A nossa fé não pode ser hipócrita, nós não podemos, irmãos, andar com fé e andar em pecado da dúvida no mesmo tempo. Se você crê que é curado, creia que é curado. Se você crê, irmãos, que a gripe não pode te pegar, que a dengue não pode te pegar, creia nessas coisas. E você vai andar nessas coisas, queridos. Quantos gostam de andar saudável aqui? Ande saudável. Creia que os seus filhos... mas a doença está pegando todo mundo. Meus filhos não. Os meus filhos não.
Meus filhos não vão ficar doentes. Se eles ficarem, eu sou o primeiro a trazer eles para a igreja, para você orar por ele. Amém, irmãos? Porque eu sou uma pessoa que anda em fé. Agora o meu filho adoeceu. Não vou na igreja não, o bichinho está com febre. Já aceitei a febre do menino, já. O bichinho ele vem com febre, se quiser, vem com febre. Vai ficar aqui com febre até. Chega com febre, sai sem febre. Porque essa é a fé em ação, queridos. É uma fé sem hipocrisia, é uma fé que não anda em mentira, é uma fé que não anda em jeitinho. Está comigo, queridos? Você me ama ainda? O crente crê, irmãos, tudo se resume em fé. Glória a Deus. Tudo se resume em fé. Esse texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 11, você vai ver lá pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac. Tudo é pela fé, queridos. Aí eu olho a vida de alguns homens. Vou falar de Kenneth Hagin para falar de nossa casa. Kenneth Hagin tinha uma doença no coração, que era uma doença, ele já estava sentenciado pelos médicos, pelos pastores, pelos crentes. Ele já estava sentenciado de morte. Mas ele começou a se apegar com a palavra, Marcos 11, 23. Ele abraçou Marcos 11, 23 e disse: peraí, é assim que funciona? Se tiver fé e não duvidar, se disser e não duvidar, a doença sai daqui. Kenneth Hagin, pela fé, ele saiu de um leito de morte, irmãos, para pregar o evangelho para o mundo. Posso dizer que esse homem andou pela fé, sim ou não? Posso dizer que o apóstolo Bud, pela fé, saiu lá dos Estados Unidos para vir pregar o evangelho no Brasil, irmãos, e alcançou tanta gente. Viu quanta gente tinha no Be Brave ontem? Era só um pedacinho, só um pouquinho só. Uma fatia do bolo. Alcançou tanta gente com essa palavra, irmãos, porque decidiu pegar a esposa, colocar $400 no bolso e veio para o Brasil sem falar português. Tem que ser pela fé, para ir para um país sem falar a língua. Pela fé, sem falar português, crendo na palavra, declarando a palavra, o verbo da vida vai avançar para todo o Brasil. E aí, uma igrejinha, irmãos, em um canto. Verbo da vida, você vê essa grandeza, a grandeza do prédio do ministério lá, a nossa igreja sede, capacidade para 5.000 pessoas lá. Você vê a grandeza de tudo isso que acontece hoje no Verbo da Vida, no Brasil e no mundo. Um homem começou pela fé, pregando a palavra, pela fé, dizendo ao povo: tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Hoje são mais de 530 igrejas, pregando a mesma fé que esse homem pregou há 30 e poucos anos atrás. Andando por fé, querido, vai buscar um pouco na história, você vai ver homens como Billy Graham, que pela fé foi considerado grande evangelista no mundo inteiro. Você vai ver um homem como Charles Spurgeon, pela fé é considerado príncipe dos pregadores. Você vai ouvir falar de um jovem chamado David Brainerd, que pela fé, irmãos, entregou tudo que ele tinha e foi servir de arauto aos peles vermelhas, pregar para índios. Transformar a vida de pessoas, missionários venderam a si mesmo como escravos pela fé para salvar escravos. Ei, irmãos, é a nossa vez de andar por essa fé. É a nossa vez de fazer alguma coisa. É a nossa vez de ir para cima das circunstâncias, para cima da situação. E dizer: no meu tempo não, eu gostei do que as mulheres falaram. Ei, essa geração está perdida? Não, essa é a minha geração. E essa geração não vai se perder. Porque eu estou aqui, essa geração não vai se perder. Ah, mas é geração Nutella. E nós somos Nutella, para nós gerarmos Nutella? Foi isso que nós ouvimos lá nos homens, não foi? A gente é Nutella, por acaso? Se nós somos valentes, irmão, nós vamos gerar valentes. Se somos homens e mulheres de Deus, nós vamos gerar homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque nós andamos pela fé, os nossos filhos veem a nossa vida de fé, irmãos, e eles vão desejar isso. Eles veem, eles experimentam daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, irmãos. Os mais jovens veem o que Deus está fazendo em nossa... Rapaz, o pastor aceitou uma obra lá em Peruíbe, 100 quilômetros de casa. Já tinha fé para andar 100 quilômetros para pregar o evangelho. 3 vezes por semana. Não tinha para andar 20 para ir para a igreja, mas agora já tinha fé. E o pastor ganhou um carro. Peraí, Deus dá carro? Dá. Se a intenção do seu coração não estiver no carro. Se você só quiser o carro, vou aceitar essa obra aqui que eu vou ganhar um carro. Está perdido, vai ser penoso. Mas se o seu coração estiver alinhado em Deus, eu vou
Independente do que, eu vou. Contar uma historinha para você. Pastor, você ouve música do mundo naquele dia sim. E até dancei. Tá indo eu para Peruíbe. Tomei carro emprestado. Cheguei aqui em Praia Grande. O carro parou, morreu. Não funcionou mais. Disse, rapaz, eu tô indo para Peruíbe pregar a palavra. O carro quebrou. Aí liguei pro meu irmão quando era vivo sempre foi um socorro para mim. Rapaz, meu carro quebrou aqui, cara, eu preciso chegar em Peruíbe. O que a gente faz? Rapaz, eu posso levar a moto aí para ti. Aí trouxe a motinha dele. Uma Jubiraca verde 125, andava 50 por hora a motinha. Traz a moto aí que eu vou. Aí chegou aqui na Antártica, aqui mais ou menos. Trouxe a moto para mim, coitado, foi embora de ônibus. Peguei a moto, coloquei Vanessinha na garupa e vamos embora. Eu e Vanessa na motinha. Quando chegou lá no Jardim Real, a motinha furou o pneu. Rapaz. Parei a moto, entrei num barzinho. Os caras estavam vendo um jogo lá no barzinho. Encostei a moto no barzinho, cheio de gente. Falei, deixa aí, amanhã eu pego. Fui pro ponto para pegar uma van. Quando eu entrei na van, tava uma tela na van. Assim, sabe aquelas van que tem tela? Aí tava passando uma música. Depois eu descobri que era uma dupla chamada Vitor e Léo. Eles estavam cantando, tô numa boa, tô numa boa, o sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Eu disse, eu, tô indo pro... eu tô numa boa, tá dando tudo certo, eu tô indo pro caminho do meu sertão, eu vou chegar lá de qualquer jeito. Aí eu fui cantando, tô numa boa, Vitor e Léo, vou pregar a palavra cantando Vitor e Léo. Confessando meu pecado para tu agora. Quando chegou em Itanhaém, o motorista da van falou, rapaz, é só vocês dois, cara. Você não leva mal, não, se eu deixar vocês aqui em Itanhaém? Vocês estão num ônibus aí, tá tudo certo, não cobra a passagem de vocês, não. Falei, rapaz, tá tudo bem, cara, a gente vai chegar lá de qualquer jeito. Foram 4 conduções para chegar até Peruíbe naquele dia. Foi um carro, uma moto, uma van e um ônibus. Chegamos até Peruíbe. Graças a Deus, saímos cedo. Cheguei lá e preguei a palavra, cantando, tô numa boa. Rapaz, não tem nada que pode nos parar quando nós estamos andando por fé, irmãos. Não tem nada que pode nos parar. Agora carro chega. Quando você propõe o seu coração, quando você investe o seu coração naquilo que você está fazendo, todos os recursos vão chegar para você, queridos. Amém. Não foi muito tempo, não. Eu acho que esse cara me deu esse carro de raiva, na verdade. Tomei a moto emprestada, falei, me emprestou a moto aí, cara. Tenho que ir para Peruíbe um dia. Aí no outro dia choveu muito. Falei, rapaz, está chovendo muito, tu vai querer essa moto hoje? Posso segurar, te entregar amanhã? Aí, tudo bem. Aí no outro dia liguei de novo. Passei 4 dias com a moto do cara. Rapaz, aí fui entregar a moto, indo para o Rema. Quando cheguei lá para entregar a moto, falei, rapaz, me desculpa aí, cara. Demorei aí para entregar a tua moto. Ele falou, não, tudo certo. Minha esposa e eu quero conversar contigo. Chega aí. Vai tomar um sermão agora. Agora ele me dá um sermão. Não, ele me deu um carro. Minha esposa e eu compramos um carro novo, cara, e a gente quer te dar o nosso aí. Tá? É teu, lavadinho, DVD player no carro. Top, tudo bonitinho. Eu falei, uau. Eu acho que ele me deu de raiva. Falei, não devolveu minha moto, vou dar um carro a esse. Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia. É a tua vez, diga a minha vez. De andar em fé. Agora, onde ela se aplica, queridos? Ela se aplica na tua própria vida. Comece a falar com a sua situação, comece a falar o que você deseja em Deus, comece a declarar coisas sobre a tua vida, comece a chamar coisas para a tua vida, irmãos. Sabe, não só aqui na igreja, quando estamos cantando, ei, a bênção está chovendo abundância em mim. Não só aqui na igreja, mas na tua vida pessoal. Comece a chamar aquilo que você deseja em Deus e falar assim, vai acontecer na minha vida. Amém. Algumas pessoas, irmãos, deixa eu quebrar uns biscoitos aqui, algumas pessoas desistiram dos seus sonhos por ver impossibilidade. Para Deus não há impossível. Amém, queridos? Algumas pessoas já se acostumaram a viver da maneira que estão, entendendo, está tudo bem, se Deus me der, tá bom, se Deus não der, tá tudo bem também. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, esse mas se não der já acabou com a tua fé, já. Ele continua sendo Deus se não der, mas você é descrente. Porque se nós cremos, vai acontecer, queridos. Aleluia.
Então se levante em Deus declarando sobre a sua casa, declarando sobre os seus filhos, não vão se perder. Declarando sobre as suas finanças, para mim não vai faltar nada, irmãos. Para mim não vai faltar nada, para mim não vai faltar nada. Ei, irmãos, eu já experimentei de ter que pagar uma conta e falar, Senhor, eu tenho que pagar essa conta e não tenho dinheiro para pagar. E na mesma hora alguém me ligar e dizer, estou mandando um dinheiro para você. E eu olho o dinheiro e olho a conta, exatamente o valor da conta. Sabe, queridos? Eu já experimentei de estar num culto assim, ó, e o pastor pregando e dizendo, eu já contei isso aqui, vou contar de novo, é minha vez de falar. Eu estou num culto, o pastor pregando sobre dízimos e ofertas, dizendo, olha, ora, aquele que dá semente é o que semeia. Eu dizer, Pai, muito obrigado, porque o Senhor dá semente é o que semeia. O Senhor dá pão para alimento, eu estou farto de pão, mas eu não tenho semente hoje. Mas se o Senhor dá semente é o que semeia, eu quero semear, Pai. Obrigado, porque semente chega em minhas mãos. Eu quero semear e eu vou semear hoje. Eu vibrando na igreja, de um lado para o outro, andando, dizendo, obrigado, Pai, porque o Senhor dá semente é o que semeia. Da onde eu vou tirar dinheiro, irmãos, no meio de um culto? Rapaz, me dá dinheiro aí para eu semear. Ou pedir emprestado a alguém. Dinheiro emprestado não pode ser semente, amém, irmãos? Você não pode dar o que você não tem. Dinheiro emprestado você está se endividando. Mas eu me apegar com a palavra e vem entregar as ofertas. Na hora de entregar as ofertas, um irmão sai do lado do gasofilaço e vai até lá atrás para me dar dinheiro, para dizer assim, olha, Deus mandou eu te dar. O gasofilaço estava ali do lado. Se ele fosse olhar pelo natural, ele dizia, eu não vou tirar de Deus para dar para alguém. Sim ou não? Você está comigo? Naturalmente, o gasofilaço do lado dele, ele poderia dizer no coração dele, eu não vou tirar de Deus para dar para alguém. Mas, quando eu exerci fé lá, Deus falou com ele aqui, mandou ele sair daqui e lá, levar dinheiro para mim, e dizer, Deus mandou eu te dar. Eu digo, muito obrigado, irmão, pela sensibilidade do teu coração. E pegar o dinheiro e vir ofertar. Porque Deus dá semente ao que? Então, não fale para mim que você não tem, você tem. Porque Deus dá a você. Amém? Agora você precisa desejar semear. E semear, irmãos, às vezes está em uma carona que você pode dar para alguém. Todo mundo quer carro, mas pouca gente quer dar uma carona para alguém. Porque dá trabalho, tem custo de gasolina, tem custo de tempo. É longe, tem que buscar, tem que pegar trânsito, tem que carregar gente, pessoa suja do seu carro. E o nosso carro não é para estar sujo. Deus me deu. Tem que cuidar bem. Como é que está o nosso coração, irmãos? A respeito da fé que estamos apregoando. Se temos fé, irmãos, cremos que Deus é poderoso para fazer muito mais abundante além do que nós pedimos ou pensamos. E se temos fé, estamos prontos para usufruir daquilo que Deus tem para nós. Agora deixa eu dizer o que uma vida de fé te proporciona uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Uma vida de fé você não pode dizer que está andando em fé e está faltando alguma coisa para você, irmãos. Porque a fé não falta nada. Acho que você não entendeu, a fé não falta nada. Amém. Pastor, mas ainda não chegou o tempo. Ei, continue andando em fé. Porque já é seu. Amém, irmãos? Seja lá para o que você está crendo. Se você está crendo para finanças, as finanças vão chegar. Se está crendo para uma casa nova, o que é uma casa para Deus? Se está crendo para um carro, o que é um carro para o Senhor? Se você está crendo para um casamento, já está preparado. Deus já tem alguém para ti. Não foi assim que Deus fez, homem e mulher? Deus fez o homem e a mulher. Se Deus fez, já tem um para você, já fica tranquilo. Continue andando em fé, continue honrando a Deus. Porque os da fé, eles honram a Deus. Porque agora não apareceu ainda, pastor, sabe como é que é, né? Eu estava olhando para a vida da Julinha, agora tirando foto aqui. A menina serve na música, aí quando não está escalado na música, serve na mídia. Quando não está na mídia, está servindo no departamento infantil. É assim que os solteiros devem fazer. Porque os solteiros cuidam das coisas do Senhor. E aí, em tempo oportuno, alguém vai olhar assim e vai dizer assim, rapaz, essa menina aí, é claro que vai ter que lidar com o pai dela, não é muito fácil. Mas no tempo certo vai ser fácil. Mas em tempo oportuno, irmãos, enquanto ela está servindo ao Senhor, a bênção dela já está sendo preparada pelo Senhor. E sabe, não vai ser qualquer coisa, não vai ser o que o diabo mandar, não, vai ser algo de Deus. Por quê? Porque a fé está envolvida, eu estou servindo ao meu Deus, e por causa disso, irmãos, as coisas vão chegar. Amém, irmãos? Você pode dizer comigo, é pela fé? Fica de pé, nós queremos orar juntos. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui enfermo no nosso meio para, pela fé, ser curado agora?